Boa tarde, tudo bom? É, Nós agora vamos apresentar para vocês, como a gente tinha combinado, alguns slides, né? Eu vou separar em um conjunto de 3 slides essa apresentação, conjunto de 3 apresentações, esses slides, onde a gente vai trazer algumas ideias introdutórias do que é que nós vemos na disciplina de análise organizacional de processos. Ontem, no nosso encontro síncrono, a gente trabalhou um pouco sobre isso, mas vamos ver mais especificamente o que, que a gente entende por processos, como é que se dá a atividade de análise organizacional de processos e qual é o contexto organizacional que a gente tem hoje que necessitou então dessa mudança de visão, né, da atividade tradicional do SM, passando então para a visão mais de processos. Então, no que consistia tradicionalmente a atividade de organização, sistemas e métodos? Era uma técnica de fusão das funções administrativas de organização, análise e planejamento. Então, essa era a ideia, né, de ter essas coisas assim dentro de uma atividade de OSM, mas como a gente já falou, de uma maneira muito separada, de uma maneira muito isolada entre cada departamento, não procurando compreender a empresa de uma forma holística, inclusive levando em consideração seu ambiente externo e seu ambiente interno. Só que numa visão já de processos, ou numa visão que foi adaptada para o que a gente hoje fala como processos, pensar na atividade de organização, sistemas e métodos é algo voltado para determinar, implantar, acompanhar e manter um novo padrão de conduta. Então essa era uma visão que já havia em OSM, mas que a gente mantém ainda na ideia de processos. Só que, como eu falei, entendendo isso a partir de uma visão maior, mais ampla da organização. Por que a gente teve que mudar isso? Porque hoje eu tenho um cenário diferente para as organizações. Lembramos que já estamos na década de 20 do século 21. Só que a gente ainda tem organizações nesse ambiente do século 21 que estão competindo nesse ambiente com práticas de gestão do século 20. E quando a gente fala do século 20, a gente está falando lá da década de 60, da década de 70. Então as estratégias, as estruturas e a cultura da organização têm esse desafio de se adaptar a esse novo cenário, a esse novo quadro, a esse novo contexto em que elas estão inseridas. Então isso é um desafio, não é fácil, nem todas as organizações estão ou conseguem se adaptar a isso, mas essa é uma realidade que a gente tem premente hoje. Então, de um lado, eu ainda tenho organizações que pensam em escala, em eficiência, em hierarquia e em controle contra uma nova dinâmica, que é centrada no cliente, um cliente que tem mais acesso às informações. Eu tenho uma situação de globalização e de terceirização e às vezes quarteirização das atividades, que envolve um novo modelo de estrutura, um novo modelo de operação organizacional, uma nova forma de chegar nesse cliente final. Eu tenho o uso crescente da tecnologia da informação, e essa tecnologia da informação pode ser usada como posicionamento estratégico da empresa. Eu tenho um ambiente muito mais complexo, eu tenho um ambiente que é muito mais incerto e com riscos crescentes. A gente hoje está vivendo um momento diferente com a Covid-19, em que mais um elemento foi acrescentado a todos esses desafios, né? Mas essa é uma realidade que a gente já tinha antes desse cenário de pandemia, desse cenário principalmente de crise econômica, com que as organizações e o mundo, os governos mundiais, as sociedades estão tendo que lidar, né? Um cenário em certos momentos de convulsão social, em outros de falência de muitas empresas, número muito elevado de desemprego, Banco Mundial fazendo previsões aí altíssimas de negativas, de crescimento negativo, ou seja, de depressão econômica, em certa medida depressão ou recessão econômica, enfim. A gente está num cenário que é desafiador, mas que no chamado novo normal que pode vir depois da pandemia, essas dinâmicas elas vão tender a se aprofundarem, quer dizer, elas vão tender a ganhar uma nova dimensão ainda mais ampla.
E aí a informação sobre o produto passa a ter mais valor do que o próprio produto. Essa é uma frase que a gente tirou para fazer essa explicação, porque hoje a gente entende que as pessoas elas têm muito mais acesso a conhecer aquilo que estão consumindo, a conhecer os serviços que elas estão trabalhando. Então esse é um cenário de hipercompetitividade. Imagina assim, nós tivemos o fechamento de dezenas, centenas, milhares de empresas. Nós tivemos milhares de pessoas que perderam seus empregos. Então esse cenário de hipercompetitividade ele vai se tornar ainda mais explícito, ainda mais efetivo, ainda mais claro, porque o tamanho da vantagem competitiva de muitas empresas caiu e o tempo de sustentação dessa vantagem competitiva ele vai ser cada vez menor. Se essa era uma realidade dos anos 70 do século XX para o início do século XXI, nos anos 2000 para cá, agora vai ser mais ainda. Nós estamos ainda vendo um cenário em que as grandes empresas elas estão, inclusive, tendo seus papéis valorizados na Bolsa. Isso está sendo um movimento que vem sendo acompanhado e os especialistas têm prestado bastante atenção. Isso se deve a uma percepção do mercado de que nós podemos ter um cenário positivo nos próximos meses e para o próximo ano, 2021, mas também tem uma análise, por exemplo, de que empresas pequenas fecharam. E as empresas grandes, por mais que se diga que não, a pequena é mais ágil e consegue ter mais flexibilidade, mas a empresa grande ela consegue se manter. Ela tem mais recursos, ela tem mais, um termo mais chulo, ela tem mais gordura para queimar num período como esse. E aí no que ela consegue se manter, ela também, por ter mais recursos, consegue se reinventar e se reposicionar melhor nesse ambiente que está acontecendo. Então essa hipercompetitividade que a gente já tinha, quando a gente falou que hoje eu tenho um ambiente de globalização, eu tenho um ambiente de que o cliente, entender a necessidade do cliente é importante, eu tenho essa complexidade toda, essa competição também ela termina sendo mais alta. Então, nessa introdução ao estudo de OOP, né, de análise organizacional de processos, a gente traz para você um novo conceito de OSM, que é o desenvolvimento organizacional, que envolve a atuação do profissional como um consultor em planos estratégicos, em projetos de mudança organizacional, gestão de negócios, qualidade total e educação empresarial. Atualmente, a análise de processos ela tem uma forma virtual. Então, e aí ela se liga diretamente ao ambiente da tecnologia da informação. Então, nesse ambiente, diversos recursos tecnológicos dão suporte à tomada de decisão. E afinal, o que é um processo? Processo é um conjunto ou sequência de atividades interligadas que tem início, meio e fim. Eles fornecem a dinâmica das organizações, mobilizando todas as áreas funcionais para poder fornecer os resultados. E por meio de processos, a organização recebe recursos do ambiente externo, trabalho humano, materiais, energia, equipamentos, transforma em produtos, informações e serviços que, por sua vez, são devolvidos ao ambiente. Então lembre que, para que eu fale sobre processo, eu tenho que ter em mente o ambiente externo, desde antes dos procedimentos internos começarem, esse ambiente externo antes da porta da empresa, dentro da empresa e depois quando o produto final, a informação, o serviço, chega a esse cliente final, certo? Então é uma visão de interligação, é uma visão que se baseia muito na tecnologia, que tem muita força da tecnologia para que possa alcançar um número maior de clientes. De que forma essa tecnologia é usada, Marco? Seja através de um ERP, seja através de um sistema operacional administrativo mais simples, um sistema gerencial mais simples, ou seja através da utilização de redes sociais, seja através de canais de comunicação para atingir mais facilmente o cliente. Então, eu sempre vou ter a aplicação da tecnologia, né, apoiando essa nova visão de processo, é uma coisa que normalmente a gente vai utilizar. Então, como é que se caracteriza um processo? Eu tenho os inputs, eu tenho as entradas, essas entradas são processadas e eu tenho os resultados, os outputs. Quais são os meios para esse processo? Quais os meios que eu vou utilizar? Qual é a minha infraestrutura? Qual é o meu ambiente de trabalho? Eu vou precisar de maquinário, vou precisar de equipamento,
Quais são os indicadores de avaliação para desempenho externo e interno? Eu preciso entender que há necessidade de um controle. Quando a gente mostrou o quadro lá anteriormente, que falava que a visão tradicional é muito de controle, parece que a gente deixou de controlar. Entendam, a gente deixou de ter aquele controle da supervisão direta do Taylor. Aquela coisa assim, do cara na linha de frente, eu estou lá controlando cada movimento dele. Isso daí a gente deixa de ter nessa ideia mais moderna de processo. Mas eu não deixo de ter sistemáticas de avaliação, certo? Eu não deixo de ter modos de avaliar o meu desempenho interno e o meu desempenho externo. Porque senão eu não sei, por exemplo, se eu estou tendo eficiência porque eu estou gastando direito e atendendo bem o meu cliente. Né? Eu não sei se eu vou ter efetividade com a produtividade ganha e com a eficácia, não só a eficiência, mas a eficácia de atender a necessidade do meu cliente final. Como é a ideia de quais divisões, seções, expertise, competência, experiência. Quer dizer, na estrutura atual, eu posso ajustar isso para procurar saber quantas pessoas vão trabalhar, qual é o nível de escolaridade dessas pessoas, quais as habilidades que eles precisam ter, porque isso interfere, por exemplo, no nível de salário que eu vou pagar, se eles vão precisar de treinamento extra ou não, se eu preciso ter supervisores diretos, se eu não preciso ter supervisores diretos, se eu posso realizar trabalho remoto, se eu não posso realizar trabalho remoto. E quanto aos suportes, eu preciso ter suporte legal, quer dizer, eu tenho que ter uma consultoria, por exemplo, na área de contabilidade, na área jurídica, eu preciso contar com essa ajuda. Tem regras, tem manuais, existem documentos a ser utilizados. Então, esses elementos iniciais são os elementos da caracterização de um processo, da maneira como a gente vai entendê-lo e trabalhar durante a nossa disciplina. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando lá então no ambiente para que a gente possa ir explicando à medida que elas forem surgindo, tá legal? E a gente vai gravar um outro vídeo aí com mais alguns slides, mais algumas explicações para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.